Olá, pessoal, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento iCood My Store. É o primeiro evento, né, que a Pipe está promovendo. Então, a gente vem trazendo esse evento para divulgar mais o mercado, trazer mais mulheres para o mercado da tecnologia. E hoje nós temos convidadas que estão inseridas nesse mercado e que vão compartilhar as suas vivências, as suas experiências conosco. Então, vamos começar pela Silvia. A Silvia ela vai se apresentar e contar um pouquinho, né, como é e como está sendo a trajetória dela aí. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, pessoal que está assistindo. Então, vou me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Silvia, sou natural de Sapiranga, né, pertinho aí. Agora sou residente em Porto Alegre e sou graduada em Design, com ênfase em ergonomia, mestre em Design e Tecnologia e doutora em Engenharia. Atualmente eu sou professora do curso de graduação em Design da FAMECOS, da PUC, né? E também da pós-graduação em UX Design, também pela PUC. Estou inserida, né, nesse mercado de tecnologia, ou estudando a questão do desenvolvimento tecnológico já faz em torno de uns 10 anos, e tenho a alegria de ter sido motivada por uma outra mulher ou por outras mulheres para entrar, né, na verdade até encorajada para entrar nessa área de tecnologia, e me encontrei, sou extremamente feliz com o que eu faço. Não só a questão de trabalhar na área de UX Design, né, ou ensinar o UX Design, promover que mais mulheres entrem nessa área, mas também em mexer com grandes equipamentos, enfim, explorar toda essa área aí que muitas vezes as pessoas acreditam muito aos homens, né? Verdade, a gente tem bastante meninas, mas aqui na Pipe a gente, por incrível que pareça, tem mais meninas nessa área que meninas. Mas eu sei que é uma exceção, né? E Ana Lu, conta pra nós aí, te apresenta. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Também espero que estejam seguros. Eu sou a Ana Lu e, antes de mais nada, e sempre que eu estou em ambientes tanto corporativos, palestras, momentos de dividir informação e trocar, fazer trocas mesmo de experiências, sempre reforço a questão da minha identidade. Sou uma mulher trans. Eu acredito que isso fala muito sobre o evento e também sobre interseccionalidade, quando a gente está falando aí sobre mulheres no mercado da tecnologia. Atualmente estou como analista de diversidade e inclusão, responsável ali mais ou menos pela frente de inclusão e desenvolvimento diverso, e dentro de uma fintech, que é uma empresa do mercado financeiro, juntamente com tecnologia, né, muito forte nisso tudo. Então, muitos projetos que a gente tem voltados para a inclusão de pessoas se conversam muito com as vagas e com as oportunidades e com o grande mercado em si, que é a tecnologia, e como está se expandindo muito e cada vez mais. Tenho 29 anos, sou mãe de pet, tenho 2 gatinhos, o Lohan e a Petrolina. Então, basicamente, um overview por um todo é isso. Show de bola, Ana Lu. E vamos conhecer então a Maria. A Maria ela é uma aluna, ex-aluna do Let's Dev, na verdade, né? Let's Dev, né? Para quem não sabe, é um programa de incentivo a novos desenvolvedores que nós temos aqui na Pipe. Ele ocorreu a primeira edição no ano passado, terminou esse ano, e nós já começamos uma nova edição, que seria a segunda, e com certeza vamos ter outras edições, né? E dessas edições, além de expandir aprendizados aí, conhecimentos, ensinar o pessoal, né, um pouco sobre o que é esse universo da tecnologia e tudo mais, a gente também busca talentos, né? Então, quem está assistindo aí tem interesse em ingressar, quem sabe na terceira edição, né, tu não esteja aí conosco. E a Maria vai contar para nós como é que tá sendo aí, né, tá no mercado da tecnologia e como que ela se inseriu através do Let's Dev. Nos conta um pouco mais, Maria. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. O meu nome é Maria, eu sou técnica em informática de formação pelo IEPSU de Venâncio Aires. Eu resido atualmente em Lajeado. Hoje eu estudo ciência da computação, uma cidade local perto de onde eu moro, e atuo como desenvolvedora Oracle da Python. E foi uma oportunidade que acabou surgindo por meio do Let's Dev, que foi o programa que eu participei.
e consegui, então, a minha primeira oportunidade na área da computação. Na área da programação, que era uma área que eu estava buscando há muito tempo, e por falta de experiência eu acabei não conseguindo, né? Porque hoje, infelizmente, a maioria das empresas, eles procuram, né, profissionais que tenham experiência, né? E, infelizmente, não tenha dado oportunidade para aqueles que não têm, né? Então, por meio do programa, eu consegui adquirir experiência e consegui me inserir, então, no mercado de trabalho. A minha trajetória na área da tecnologia ela é marcada por muitos aprendizados e desafios, dentre os quais eu vou compartilhar com vocês, né, no decorrer do nosso bate-papo hoje aqui no evento. Legal, Maria. A gente tem uma história parecida, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e como eu me inseri, né? Eu também comecei com técnico em informática no IFSUL, mas eu sou da cidade de Bagé, então eu sou lá da fronteira do Uruguai, né? Comecei pelo técnico em informática, depois fiz um pouco de engenharia de computação, passei para análise e desenvolvimento de sistemas, fiquei um bom tempo trabalhando em outras frentes, né? Eu também sou administradora de empresas, porque justamente eu não consegui me inserir na tecnologia pela questão, né, geográfica, que a minha cidade não tem tantas empresas assim que tenham essa necessidade desses profissionais. E depois, né, um pouquinho também por questões que eu também vou compartilhar com vocês ali durante o nosso bate-papo sobre os desafios, né? Mas a nossa história é um pouquinho parecida, né? Eu tô na Pipe já fazem 9 meses, eu sou analista de negócios e também sou instrutora do Let's Dev aqui. E aí a gente vai seguir compartilhando as nossas vivências aí, né? Com a seguinte pergunta que eu vou fazer para todas, né? Mas vamos começar com a Silvia. Silvia, quais os desafios e as oportunidades de ser mulher no mercado da tecnologia? Eu acho que um dos grandes desafios talvez seja a falta de... Não é a falta de referência, mas as referências serem citadas, as referências femininas serem mostradas, serem promovidas. Eu acho que isso é um dos grandes desafios, que a gente acaba não tendo um espelho para se espelhar, né? Normalmente, quando a mulher ela se insere na tecnologia, ela acaba sendo vista como alguém arrojada, diferenciada, mas na verdade... Obviamente, é muito feliz que seja visto dessa forma, mas também deveria ser visto como algo mais natural, né? Principalmente porque, pensando nas tecnologias, que tipo de inteligência tu trabalha, as inteligências, elas são comuns aos seres humanos, né? E não a um gênero, não a um sexo, para que a gente acabe direcionando tanto isso para pessoas do sexo masculino, né? Então, acho que uma das coisas que precisam ser feitas é conseguir enxergar seus pares, né? Conseguir ver pessoas que também estão se inserindo e que essas pessoas possam ser cada vez mais mostradas para inspirar outros seres humanos, outras, né, mulheres a se encorajar nesse mercado. Acho que um dos desafios também começa na própria faculdade ou nos estudos técnicos, né? Porque as salas de aula são repletas de pessoas das quais, de repente, não se identifica e talvez não consegue criar uma trilha acompanhada e acaba sendo uma trilha um pouco solitária. Acho que sempre quando a gente tiver mais pessoas para se espelhar, mais pessoas para mostrar qual caminho seguir, vai ser mais fácil de todo mundo conseguir se inserir nesse mercado. Então, isso é uma das coisas que eu acredito fortemente. E também acredito que existe um grande mercado, não só de as mulheres se inserirem para criar, mas também para serem o público, né? Ser um público para qual a gente desenvolve tecnologia. E nesse sentido, a diversidade ela se torna muito importante nas equipes, porque para que a gente consiga praticar uma empatia, e não só uma empatia, mas uma alteridade no intuito de conseguir promover uma equidade, é importante que a gente consiga ter essas diferentes formas de pensar, essas diferentes formas de ver o mundo, essas diferentes formas de comunicar. Então, eu entendo que a oportunidade é essa, quem quer ter um negócio grande, quer ter um negócio legal, tem que investir em diversidade para que a gente possa se comunicar com uma maior quantidade de pessoas possível a partir dos nossos
dos nossos projetos e que nossos produtos sejam produtos de inovação. Nossa, muito interessante isso que tu falou, Silvia. Com certeza, cada vez mais a gente vai desenvolver para diversos públicos, né? E é muito importante que esses públicos se identifiquem com as nossas empresas, né? Que quem estiver, né, ali em contato com o nosso cliente ou desenvolvendo produtos, né? Por que não? Também transpareça a identidade que o cliente está buscando para que ele consiga se identificar, para ele consiga também se sentir mais seguro, né? Que aquele produto vai ter, né, o carinho e a cara dele e vai ter um acompanhamento, porque aí tu vai conseguir entender melhor esse cliente, né? Fazer uma entrega melhor, com certeza. Se eu puder complementar, a gente fala muito, né, sobre ter empatia, de se colocar no lugar do outro, mas às vezes mesmo que a gente tenha muita empatia e se coloque no lugar do outro, a gente não vai conseguir responder como o outro responderia. Então, por isso que a nova palavra que está sendo inserida é alteridade, é conseguir perceber que o outro é diferente, mas o outro também tem necessidades, o outro também precisa que se pense em projetos de inovação para essa outra pessoa. Então, quanto mais diverso, mais possível que a gente consiga entender essa alteridade. Nossa, muito interessante isso que tu trouxe. E a Ana Lu vai poder nos falar também um pouco mais sobre isso, né, Ana Lu? Eu acho que eu queria fortalecer as oportunidades que tu encontrou aí. Eu queria fortalecer também o que a Silvia está dizendo, e eu acho que tem uma frase que se encaixa muito bem, que é: para produtos e serviços serem construídos para todas as pessoas, a gente precisa ter representação e também representatividade de um grande grupo coletivo de diversas pessoas, para que esse produto seja realmente para todas, todos, né? Então, isso é muito preciso também na área de desenvolvimento de produto, né? Seja na área de tecnologia como um todo. Eu vejo diversas questões nisso. O mercado de tecnologia ele é excludente por diversas formas, principalmente porque a população que nasce mais carente de acessos, né, a gente não acaba entendendo que, por exemplo, a tela de um celular, ela também pode ser construída e feita e é pensado para que a gente tenha uma usabilidade daquilo, para a construção desse produto. Então, muitas vezes, durante a nossa infância ali, a gente acaba tendo muito mais acesso a profissões como professor, bombeiro, médico, e a gente cria ambições e sonhos de ser essas profissões, porque a gente não tem acesso a entender que existe um código, que existe a tecnologia, que a pessoa tem como fazer isso, que ela tem como aprender isso, parece algo muito distante da nossa realidade. Então, por isso que acaba que o mercado continua designando ainda o mesmo público que acaba tendo esse acesso, que acaba chegando nessa informação, até mesmo por questões de como é difícil também se implementar e entrar dentro desse mercado. Ou estava anteriormente, agora tem muito mais redes aí de apoio, querendo fazer com que cada vez mais públicos diversos tenham acesso. Então, eu consigo visualizar isso muito forte. E também tem outra questão que eu acho que também prejudica um pouco a questão de equidade de gênero dentro da tecnologia, que é quando a gente consegue contratar e entrar uma desenvolvedora, mas ela é a única que é da squad, da equipe, da tribo, a única mulher, durante vários dias desenvolvendo com vários grupos de homens, né? Então, acaba que passa por muitos marcadores de machismo mesmo, né? Onde muitas vezes acabam sofrendo microviolências em que os próprios homens às vezes não estão nem intencionados, mas por conta do cotidiano e da vida, assim, acabam reproduzindo isso em cima daquele pequeno grupo de mulheres que geralmente tem uma representatividade muito menor que a dos homens brancos, heterossexuais. Às vezes eles não se dão conta, né? Mas isso acontece com frequência, né? Tem intencional também, né? Mas não é sempre, mas tem de duas fases, né? Eu vejo hoje muito menos, né? Mas, sim, ainda acontece. São coisas que a gente vai enfrentar aí durante um bom tempo, até que essas culturas elas sejam totalmente minimizadas, né? Então, são desafios aí que a gente vai ter que encarar por um longo tempo ainda, né? Faz parte. E a Maria agora, né? Maria, quais os desafios, as oportunidades de ser mulher no mercado da tecnologia agora, né? Que tu estás no mercado da tecnologia, como é que tá sendo? Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que eu enfrentei ao longo da minha trajetória, né? Na área da tecnologia, que vem muito antes da PAIP, né? Vem lá quando eu comecei meu curso técnico, né? Informática, que eu tive meu primeiro contato, então... que eu não sabia ligar um computador e foi lá que eu aprendi tudo, né?
Por incrível que pareça, no curso tinha muitas mulheres, né? Isso é uma exceção, né? Hoje no curso de Ciência da Computação já é a minoria, né? Infelizmente. E eu fico muito feliz quando eu vejo, né, uma menina e eu acabo me identificando com ela, né? A gente acaba fazendo trabalho juntos, enfim. Então isso é muito bom. É bom saber que eu não estou sozinha nessa área. E também pela parte, quando eu consegui a oportunidade, né, de trabalhar, eu também vi que tinha bastante mulher e eu fiquei bem feliz, né? Eu pensei, eu não vou estar sozinha nessa, então foi uma motivação maior ainda, né, no caso. Então, sobre os desafios que eu enfrentei, né, o primeiro foi ter vergonha de questionar, porque de perguntar coisas assim que no meu ponto de vista eram óbvias demais, né? Que tipo, como todo mundo sabe, eu deveria saber também, né? Então, isso não é bem assim, na realidade, tudo bem a gente ter dúvida, né? E é bom questionar justamente para tu ter, no momento que tu questiona, tu ter outras visões, então, né? De como resolver um problema, né? Ter várias possibilidades, né? Então, eu super recomendo, assim, que vocês questionem sempre que tiverem alguma dúvida, né? E não deixa que isso atrapalhe, né, na sua profissão ou vida pessoal, que seja. Outro ponto que eu gostaria de falar também é a questão de manter o foco. Como a área da tecnologia em si, ela possui muitas sub-áreas, né, digamos assim, no mercado de trabalho, é bem difícil, né, tu escolher a carreira que tu vai te especializar, porque é tanta opção, né? É muita informação hoje que nós temos acesso, né? Por um lado é bom, por um outro acaba confundindo um pouco, né? Mas, enfim, entendo então que esse questionamento ele está muito relacionado a tu te autoconhecer, né? E no momento que tu te conhece, que tu sabe o caminho que tu realmente quer seguir, acredito que isso não é um problema, né? Essa dúvida, esse questionamento que tu tem internamente. Outro ponto é a falta de experiência, né? Como eu tinha comentado no início do evento, isso foi um desafio muito grande para mim, né? Eu não conseguia uma oportunidade porque eu não tinha experiência. Então, eu acabei buscando, né? Como eu não tinha experiência, acabei estudando mais ainda para chegar à altura, então, das pessoas que têm experiência, digamos assim, para conseguir me destacar e conseguir me inserir no mercado de trabalho. Sobre as oportunidades, então, como é uma área muito promissora, tem muitos cursos, né, muitas plataformas de ensino que te apoiam, né, nessa caminhada, nesse início, então, da área. Como o LexDev, que para mim foi a base de tudo, né, que me ajudou muito, que me apoiou bastante. E além de outros programas, né, que apoiam também as pessoas na inserção no mercado de trabalho mais facilitado, assim, né. E eu vou falar um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades que eu enfrentei também, né? Como eu falei para vocês ali no início, né, na minha apresentação, eu sou de uma cidade que é bem interiorana, né? Lá, quando eu comecei o meu técnico, recém estava sendo, assim, se ouvindo falar das profissões, né? Mesmo que essas profissões elas já existissem, lá, recém, as pessoas estavam falando sobre isso, né? Porque foi o curso do IFSU para lá, né? E aí todo mundo queria fazer, né? Mesmo sem saber o que era. Então, eu, como sempre, fui muito curiosa, pesquisei bastante, vi nisso uma oportunidade que eu queria desenvolver, né, uma profissão, e comecei o técnico em informática. Mas naquela época, como eu disse, né, era tudo meio turvo ainda, né? As pessoas não sabiam ao certo o que seria, né? Como seria isso no futuro. Os meus pais foram muito contra, né? Então, eu precisei começar um outro curso junto com o técnico para não desgostar a minha família, né? Porque eles realmente foram contra eu fazer um técnico podendo fazer um bacharelado em direito, administração, medicina veterinária, né? Que lá é muito comum, né? Por ser o pessoal mais da agricultura, né? Plantio, gado. Então eu comecei a fazer administração
E cursei administração por isso, né? Por não ter o apoio que eu queria para estudar a área da tecnologia, né? Mas a administração, ela me sustentou durante um tempo para que eu pudesse estudar e até conseguir me inserir na área da tecnologia, né? E foram longos anos aí, né? Então, eu tenho uma experiência de 11 anos na área da administração e fazem recém 2 anos que eu estou na área da tecnologia, né? Que eu trabalho como analista e desenvolvedora de sistemas e analista de negócios. Então, foram anos aí tentando, né, me inserir. Claro, sempre me candidatava às vagas, nunca tinha os quesitos ali, né? Que é a experiência, ou algum conhecimento faltava, ou algum conhecimento não era suficiente, né? Ou às vezes, depois que eu tive o meu filho, né? Era porque eu tinha um filho. Então, foi bem complicado, assim, até eu conseguir me inserir, né? Depois que meu filho nasceu, eu precisei trabalhar e trabalhei na área da administração, né? Por quê? Porque eu não conseguia nada na área da tecnologia. Tá, Ana Lô? Conta pra gente como é o teu trabalho de inclusão e diversidade. Bom, a diversidade é um tema que ainda dentro do negócio, dentro do mercado, de uma forma mais estratégica, está sendo completamente novo ainda. Acredito que todo o mercado está observando mais que a diversidade é rentável. A diversidade sempre foi vista dentro das organizações, muito voltada para temas de, até mesmo uma responsabilidade, tocada muitas vezes com uma responsabilidade do RH, e muitas vezes voltada ali para climas para as questões de engajamento mesmo. Geralmente um grupo de diversidade monta um comitê e acaba abordando alguns temas, né? Mas dificilmente isso é visto como estratégia de negócio. A gente, como Warren, como marca empregadora, por exemplo, a gente começou a visualizar maneiras e formas de a gente botar isso mais de uma forma estratégica dentro do nosso negócio em si, mas também visualizando e estando atrelada com as questões de engajamento, clima, cultura, que a gente aborda também dentro da organização. Então, a gente criou um mantra, né? Que é o inserir para diversificar, adaptar para incluir e sensibilizar para educar. Mas visando as pessoas com grau de senioridade muito mais alto em si, pessoas com poder de decisão muito mais efetivos e que geralmente têm essas agendas superlotadas, e quando eu chego em casa tenho filhos para lidar, tem a Netflix, tem a academia, tem a pós-graduação, tem o MBA, tem a família, tem diversas outras questões. Geralmente, pessoas que não são de recortes de diversidade acabam não tendo um tempo tão efetivo para entender e buscar entender a realidade do próximo, sabe? As particularidades dos outros seres humanos. Então, a gente, como organização, começou a observar que a gente poderia ter uma grande chance, um grande poder em nossas mãos de proporcionar algumas pílulas mesmo, sabe? De sensibilização, para que pessoas que estão com esse poder nas mãos consigam entender que as pessoas não partem dos mesmos pontos de partida. Então, assim, a gente conseguir ter mais força, recurso financeiro e apoio quando a gente for criar ações mais voltadas ali para a inclusão e desenvolvimento de pessoas em recortes de diversidade. E nisso tudo, a gente observou um mercado que ele tem uma grande necessidade de formação de pessoas. E não é porque é um mercado que é bonitinho, que vai brilhar, que é cheio de glitter. Não é nada disso, não tem a ver com isso. Tem a ver com necessidade de pessoas executando suas atividades. E hoje a gente tem um mercado que mundialmente ele cada vez mais faz hunting mesmo em cima do Brasil, né? Acabam pegando os nossos profissionais, nossas pessoas desenvolvedoras aí, e é uma competição tanto dentro do Brasil como externa, né? Então a gente começou a mostrar para as pessoas ali, tem a Canaltech ali que diversas vezes posta alguns conteúdos ali, e que informa mesmo, haverá um colapso nas áreas de TI e inovação no pós-pandemia, por exemplo, né? Que o mercado terá mais de 400 mil vagas até 2024, né? Então, o que isso tudo significa, né? E como que a gente pode abordar a diversidade dentro de um tema e de um mercado tão amplo e que necessita de tantas pessoas? Ter mais vagas, mais procura por pessoas, mais salário. Então, a gente pode observar que cada vez mais tem conteúdos gratuitos, possibilidades de inserção e também pessoas querendo ensinar também, porque elas sabem que elas precisam desses talentos. Então, diversidade se conversa totalmente com a tecnologia nesses pontos, por conta de que a gente pode capacitar as pessoas e a gente também precisa ter um olhar diverso para a construção de produtos e serviços. Então, reforçando o ponto que a gente falou lá no início, para a construção de produtos e serviços que sejam para todas as pessoas, a gente necessita que a gente tenha representação
representatividade de todos os grupos de pessoas. Então, vem muito disso nesses trabalhos que a gente tem em torno de voltar ali para olhar para a diversidade, para a inclusão e para o desenvolvimento diversos desses talentos. Show de bola. Então, é um trabalho bem complexo, hein? Uau, super! Tem muitos marcadores, porque a gente acaba olhando para a interseccionalidade, para os dados demográficos, dados identitários, a gente acaba olhando para a cultura dessas pessoas, a gente tem que olhar também para as questões de pertencimento dessas pessoas e até mesmo quando elas vão entrar nos times para elas se sentirem representadas e acolhidas, porque a gente tem um nível de vagas, por exemplo, onde eu trabalho, que é uma fintech, que as vagas elas têm uma complexidade muito alta por conta que o nosso produto não para de evoluir, está crescendo muito. Desde que eu cheguei nessa fintech, ela cresceu 100%, na verdade. Eu cheguei, tinha 380 pessoas e hoje tem mais de 700. Então, acaba que isso torna o mercado, uma startup que está se tornando um unicórnio, cada vez mais acelerado. E isso demanda de profissionais que realmente entendam daquela construção. Então, geralmente, por conta da estrutura de sociedade que a gente acaba vivendo, ainda assim, as pessoas que conseguem atingir um nível de senioridade maior, geralmente são homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, por conta que os acessos são muito mais simples para essas pessoas se inserirem no mercado, né? Geralmente o mercado abre muito mais as portas para essas pessoas que demandam de muitos privilégios, né? Eles não necessitam dessa questão de sentir a representatividade, sentir o pertencimento, porque eles já têm pessoas iguais a eles dentro desse mercado inseridas. Então, é muito mais fluido para essas pessoas conseguirem evoluir e alavancar as suas carreiras, né? Então, são diversos os desafios, são muitos. Imagino. E para encarar isso diariamente, tem que ter uma força e uma energia que... Um jogo de cintura. Nossa. Algumas pessoas, não são todas, a gente tem muitos aliados, mas tem muitas pessoas que acabam entendendo que a gente está privilegiando um certo grupo de pessoas, né? E a gente tem que tentar conseguir trazer essas pessoas para entenderem como que a gente está abordando isso, como que a gente está executando, para fazer com que isso não seja algo em que as outras pessoas se sintam prejudicadas, entende? Então, a gente lida com diversos marcadores mesmo, diversas atitudes, diversas, não grosserias, mas diversas ignorâncias sobre esse tema em específico, né? Sim. Diga, Silvia. Não, só para complementar, então, Ana Lu, uma coisa que a gente trabalha bastante, até nas metodologias, para desenvolver o próprio produto, mas que eu acho que serve para todo mundo, né? Que é exatamente isso da questão da equidade. As pessoas não saem do mesmo local, mas as pessoas, elas têm um desejo. E a gente precisa promover meios que essas pessoas consigam atingir esses seus desejos, independente de qual ponto de partida elas estão saindo. Então, como é que eu posso encontrar um grande talento, talvez de periferia, ou que sofre de síndrome do impostor, como é que eu posso colocar as vagas ou as oportunidades disponíveis para que ela entenda que ela também está sendo inserida. Ela também pode se inserir naquilo e atingir aquele desejo dela. Né? Então, quando a gente vai falar isso de equidade, é sempre pensar nisso. As pessoas querem chegar em algum lugar, elas querem ultrapassar uma linha. E eu preciso criar oportunidades para que todas as pessoas consigam ultrapassar essa linha. Então, entender que existem esses pontos de partida diferentes. Né? Então, como podemos oportunizar cada vez mais todo mundo a conseguir realizar os seus sonhos, a se destacarem, né? Uma das coisas que eu acho bem importante que seja discutido até quando existem essas vagas é a própria forma de comunicar a vaga. Então, às vezes, insistir que colocar na própria vaga, estamos recrutando pessoas pretas, estamos recrutando pessoas trans, estamos recrutando minorias, é importante, às vezes, comunicar isso também na própria vaga para que essa pessoa entenda que eu posso me candidatar e aquilo tudo que está falando na vaga de qualidades que estão buscando na pessoa também serve para mim. E essa informação, às vezes, precisa ser tem que ser lembrada, às vezes, né? E não ser vista como algo... porque a gente vê muita gente discutindo, né, que não deveria, a vaga é para todo mundo. Mas tem gente que não se vê como todo mundo. Então, é importante que a gente coloque, você também pode atingir esse teu objetivo. Eu fiz um processo seletivo de jovem aprendiz, onde a gente entende essa necessidade de formar pessoas no mercado de tecnologia. E então a gente fez uma parceria com o Senac,
como agente integrador, voltado ali para ensinar e aprender, e ensinar essas pessoas o mercado da tecnologia, as tecnologias existentes e como elas poderiam se inserir. E quando eu abri o processo seletivo, quando eu comecei a entrevistar as pessoas, os jovens, eu observei muito as pessoas não saberem o que é tecnologia, o que é desenvolvimento, o que é um desenvolvedor, o que é o código, né? Então, o que eu fiz? Eu conversava com as pessoas, se eu via que ela tinha algum tipo de potencial dela, se ela tinha vontade mesmo, se eu via que ela realmente queria se desenvolver, aprender, eu falava só um pouco sobre o mercado e dava uma semana para ela olhar o que ela poderia observar. Olhar vídeos no YouTube, fiz algumas indicações de YouTube para eles olharem, falei um pouco sobre aplicativos, como são formados e tudo mais. E depois de uma semana, eu marquei um novo papo com essas pessoas. E é incrível o quanto brilhou o olho dessas pessoas, sabe? De eles voltarem, olharem, uau, que incrível, pesquisaram o mercado, me trouxeram informações que eu não tinha nenhum acesso para entender. Então, foi extraordinário e a gente chegou a 10 pessoas voltadas para isso. Então, e todas em recortes de diversidade. Isso foi muito sensacional. Então, hoje, por exemplo, uma dessas meninas passou por uma vaga pelo ProUni para análise e desenvolvimento de sistemas. Então, é a gente mudando de alguma forma aí a estrutura da sociedade, é vocês mudando aí quando vocês conseguirem inserir a Maria Graciele ali nessa oportunidade de ser uma deva e tudo mais. Então, a gente consegue proporcionar e fazer, porque quando chegar uma nova menina que começar lá no interior a estudar tecnologia, ela fala, uau, a Maria, a Inayara, elas conseguiram ali através disso, eu também posso, sabe? E quando elas chegarem no espaço, elas vão ter alguém para se identificar com elas, né? Elas não vão ser a menina aquada do interior, dentro de uma squad, dentro de uma equipe, sabe? Então, eu vejo muito que é muito importante e muitas vezes fica um certo peso em cima da gente, que a gente observa, a gente é responsável por diversidade. Mas, na verdade, a diversidade é uma responsabilidade de todos, né? De todas as pessoas da organização. Quando você insere a pessoa, ensina conteúdo, você dá um conselho, até mesmo passa um feedback para as pessoas, você está trabalhando isso. Quando você tem ascensão na sua carreira e a organização começa a crescer, e é uma preocupação, e é uma organização que se preocupa com questões atreladas à diversidade, você está trabalhando a favor da diversidade. Porque isso faz com que a organização tenha recurso financeiro para executar mais ações voltadas para esse público, né? Então, acaba que todas as pessoas da organização acabam atuando com diversidade e inclusão de uma forma direta ou indiretamente. Sim, nossa, incrível. Incrível, e esse espaço ele é muito interessante porque a gente também, né, acaba se inteirando de tudo, né? Claro, nós lidamos com a diversidade no dia a dia, não como tu, mas saber da tua experiência é incrível, incrível mesmo, Ana Lu, muito legal, e acredito que a tua profissão ela vai crescer muito, e em breve, já pensou, né, se nós tivéssemos um agente como tu em cada empresa? Eu acho que o caminho ele é muito preciso, eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu acho que as organizações que não se prepararem para terem um núcleo específico para tratar esse tema, elas vão ficar defasadas, sabe? O produto delas não vai evoluir no mesmo ritmo que os outros produtos consigam evoluir. Então, eu acredito que todas as organizações, de alguma forma, vão ter que implementar aí uma estratégia para ter, pelo menos, um núcleo, um SED, uma squad voltada para abordar esse tema em outros âmbitos. Por a gente ter mesmo, porque assim, se a gente trabalha com pessoas, principalmente recortes de diversidade, ou até homens que são um pouco mais letrados, entre aspas, claro, porque essas pessoas elas podem escolher onde elas querem estar. Então, é muito sobre propósito e sobre pertencimento. Elas podem escolher onde que elas vão trabalhar, onde elas vão se desenvolver, onde elas vão querer estar, se elas vão querer estar no Canadá, se elas vão querer estar no Ceará. Então, muito mais vai voltar para o propósito do que a tua organização está proporcionando. E então, se a tua organização só proporciona e só foca em metas financeiras, muitas vezes, algumas pessoas, não digo todas, porque tem pessoas que são extremamente assim também, elas vão poder escolher e elas provavelmente vão escolher lugares em que elas possam se sentir pertencentes e que elas realmente estejam fazendo algo para o todo, para o coletivo e para as pessoas. Eu observo muito isso na tecnologia, demais. A gente quer estar em empresas que abracem as nossas causas, né? Com certeza. Então, empresas que visam esses valores vão ser muito mais bem vistas por todos, né? Por toda a comunidade, seja homens, mulheres e afins, né? Por todo mundo, porque todo mundo vai querer fazer parte de uma empresa que é consciente, né? Em todos esses aspectos.
Com certeza, não. Vamos agora conversar com a Maria, né? A gente tem uma última pergunta para Maria, que é o que te levou, né? Tu já meio que respondeu, mas complementando aí a tua resposta, né? O que te motivou a te inscrever no Let's Dev? Como que tu ficou sabendo do Let's Dev? Através de alguém, das redes sociais? O que te motivou? Bom, o que me motivou a participar do Let's Dev? Primeiro eu vou falar um pouquinho de como eu encontrei, então, nessa oportunidade, né, desse programa, né, de participar. Foi pelo LinkedIn, né? Como eu estava à procura, né, de mais conhecimento, de mais oportunidades, né? O LinkedIn é o lugar ideal, né, no meu ponto de vista, né, para encontrar isso. E eu acabei, então, encontrando, né, o post ali do programa, né, das inscrições. Como eu já tinha dito, né, a experiência que eu estava buscando, né, aperfeiçoar um pouco mais os conhecimentos que eu já vinha estudando há um bom tempo, né, desde o técnico, depois agora na faculdade também, né. E para mim isso, né, o conhecimento é essencial, né, em todas as áreas, né, que a gente estuda, que a gente busca, né, enfim. Então, essa foi a minha maior motivação, né? A busca pelo conhecimento, né? E me desafiar a cada dia, né? Porque é isso que é, né? A computação, a programação para mim, né? Agora que estou iniciando, né? É um desafio e muito aprendizado todos os dias, né? E isso é muito bom, isso me motiva a seguir também, acordar todo dia, né? Trabalhar, né? Buscar soluções novas, né? Que façam bem, né, que ajudem as outras pessoas, né, as empresas. Então, essa é a minha motivação maior. Show de bola, Maria. E cada vez mais a gente quer ver, né, o pessoal do Let's Dev podendo vir desenvolver suas competências na empresa, né, que é uma porta de entrada, sim, mas para quem como é que eu vou dizer, se destaque de alguma forma, a gente entende que seria capaz de contribuir com os nossos times, né? Então, é uma troca, né, muito boa, tanto para quem está aprendendo quanto para a empresa. Então, é um espaço muito interessante que a Pipe criou e que, com certeza, aí, né, a gente está na segunda edição, mas vão ter outras, né? A gente já está até pensando em tocar turmas simultâneas, tipo 2 turmas, 3, né? Aí, claro, né? A gente precisaria também de mais gente para isso, mas com certeza é uma ideia, porque a gente está tendo bons retornos disso. O pessoal gosta muito, né, dessa troca, e às vezes acaba que as aulas se tornam mais ou menos um podcast, assim, ou uma live onde a gente põe um assunto na mesa e vai trocando ideias sobre aquilo e construindo um pensamento também, né? Então, os alunos, eles são convidados a participar e a contribuir com as aulas. É interessante, né? É diferente de tu ter um professor na tua frente que ele só dá o conteúdo e que tu não pode contribuir ou questionar, não. A gente tem um espaço onde os alunos interagem, contribuem, tiram as suas dúvidas, né? E fazem as suas perguntas, e a gente busca fazer com que todos saiam sempre com as dúvidas sanadas, né? Então, que todo mundo saia satisfeito, né? Que é essa nossa missão. Eu tenho uma pergunta para mim, né? Que é como é ser mãe na área da tecnologia, né? Eu mais ou menos já respondi quando eu me apresentei depois sobre quando eu falei sobre os desafios e as oportunidades, mas mais ou menos para que vocês saibam e inteirando a minha resposta, né? Para mim é muito bom, maravilhoso hoje, né? Que eu encontrei uma empresa que entende que é possível tu ser uma profissional e ser mãe, e que ser mãe não vai interferir na profissional, né? E como eu disse, né? Ser mãe para mim é uma motivação, porque o meu filho, ele só contribui, ele só me motiva a ser melhor, e por ele, muitas vezes, né? Claro que por mim, né? Quer poder estudar, saber mais, desenvolver melhor, né? Suas atividades, mas muitas vezes eu penso nele, né?
como eu quero que meu filho me veja? Eu quero que meu filho me veja como uma boa profissional, uma boa mãe, uma pessoa capaz? Sim, e isso me motiva muito. Então, para mim é maravilhoso ser uma mãe e estar inserida no mercado da tecnologia, né? E eu acredito que ser mãe e estar inserida no mercado da tecnologia vai trazer mais mães também para o mercado da tecnologia. Porque as pessoas vão ver, nossa, a Inayara, ela tem um filho e ela consegue trabalhar, estudar e administrar tudo isso. Eu também consigo, né? Trazer mais mães também para a tecnologia, pessoas que queiram fazer transição de carreira agora, que está muito em alta, né? Pessoas saindo de outras áreas, comercial, marketing, administração e afins, e vindo trabalhar na área da tecnologia, pessoas que já têm as suas vidas pessoais construídas, né? Terem exemplos, né? Que isso é possível também é muito interessante. Por isso, até uma pergunta que não está na nossa pauta, mas que eu queria fazer para vocês. Eu queria saber de cada uma, né? Como vocês se sentem, porque hoje vocês são referências, sim, para outras mulheres e para outras pessoas. Como que vocês sentem essa responsabilidade? Vocês se sentem responsáveis? Vocês cuidam um pouco as atitudes, a forma de falar, ou nada mudou? Ou vocês entendem que não precisa ter vírgulas, jogos de cintura, enfim, porque eu sinto um pouco de responsabilidade e isso às vezes me preocupa um pouco, né? Como é que tu sente isso, Silvia? É uma responsabilidade bastante grande, na verdade. Eu me colocando também como professora, acabo tendo um público muito diverso, jovens, e muitas vezes é importante a gente mostrar, né, por ser responsável por isso, é importante a gente sempre mostrar a nossa caminhada, né? Que as coisas não vieram... eu não sou Silvia professora por sei lá, como é que eu posso dizer isso? Eu tenho toda uma jornada, toda uma caminhada. Eu também um dia não acreditei. Eu também um dia achei que não fosse capaz. Eu também achei um dia que não ia dar certo. Então, sempre quando eu vou falar, hoje as pessoas podem me ver como a partir de um título, mas, poxa, eu fui aquela pessoa que batalhou bastante. A primeira vez, só para dizer assim, quando eu me inseri no mercado de tecnologia, eu só queria viajar de avião. Eu nunca tinha viajado de avião. E aí eu descobri meios de como viajar de avião. Foi participando de um congresso, porque daí eu sabia que eu ia conseguir ajuda da minha mãe, para daqui a pouco ir para o congresso. Então, para viajar de avião, como é que eu fiz? Participei de um congresso e aí publiquei meu primeiro artigo. Aí esse artigo ele foi visto, foi premiado, e aí a professora me viu e me convidou, então... Me convidou não, disse até que eu tinha capacidade para fazer o mestrado e o doutorado. Então, às vezes, a gente tem que entender que, assim, as pessoas que conseguem chegar lá e ser referência, elas não são pessoas inacessíveis, não são Einsteins, elas têm uma caminhada. Então, é sempre importante mostrar essa jornada, mostrar essa caminhada, para que tu consiga promover e encorajar as outras pessoas a também lutar pelas suas carreiras, não só pelas carreiras, mas pelas suas famílias, pelas suas motivações. Então, acho que cada vez é mais importante a gente mostrar o ser humano que está por trás daquele profissional. Então, acho muito legal isso de mostrar, né, que eu sou mãe e sou profissional. E deixar isso claro, deixar isso transparente, não esconder isso. Eu tenho os meus gostos pessoais, eu tenho a minha vida pessoal e também sou uma boa profissional. Uma coisa não impede a outra, né? E essa transparência faz com que as pessoas consigam, então, se expor e buscar pelas suas vontades, pelos seus desejos e se tornarem as melhores possíveis naquilo que elas se comprometem a fazer. Show. E para ti, Ana Lu, como é que é essa responsabilidade de ser uma referência para outras pessoas? Ai. Eu acho que é muito importante errar. Acho que o erro ele faz com que a gente erre menos com o tempo.
Então, e muitas vezes eu me cobro bastante, mas errar ele é parte do processo, porque no futuro a gente erra menos, a gente já sabe que não dá certo, a gente já sabe que não é mais efetivo. Então, isso vai fazendo a nossa senioridade, por exemplo, ou até mesmo o nosso aprendizado, e é mesmo aquilo que a gente pode distribuir para o mundo ou para as outras pessoas, seja um pouco mais palpável, efetivo, bom. Outro ponto, uma frase que eu ouvi, eu não lembro quem foi o autor ou a autora, mas a frase que eu ouvi uma vez muito forte é: arrombe todas as portas que construíram para te deixar do lado de fora e leve seu povo com você. Eu levo isso como um mantra particular meu, pessoal, sabe? Eu acredito que o mercado como um todo, ele não foi construído para pessoas diversas. Eu acho que cabe a nós, que conseguimos ter algum acesso, que conseguimos entrar nesse mercado e perfurar essa bolha, tratar de proporcionar que os nossos e que as pessoas nossas semelhantes também, as pessoas em recortes de diversidade subrepresentados, também tenham essa oportunidade. Acho que isso acaba se tornando uma responsabilidade nossa. Um exemplo muito firme que eu tenho disso, esse ano eu consegui contratar 2 mulheres trans. Então, mulheres trans somos 3 hoje dentro da organização, e o total de pessoas trans somos 9. Então, tem homens trans, uma pessoa não binária, 3 mulheres trans, e dentro do mercado financeiro, isso, que são geralmente leões e super conservadores, é a gente furando a bolha do mercado em si, inserindo essas pessoas. Então, é extraordinário o que a gente está proporcionando, é extraordinário o que vocês estão realizando agora com esse momento, é extraordinário o que vocês conseguiram realizar com a vida da Maria. A Silvia está fazendo um trabalho muito incrível também de se tornar uma referência e conseguir abordar esses temas todos. Então, apesar das responsabilidades de tudo que vem para cima da gente, com tudo que a gente acaba construindo, vem uma recompensa muito grande também, que é a gente conseguir ver a ascensão de pessoas semelhantes a nós também dentro do mercado formal. Para mim é o principal ponto e é o que eu acho mais incrível e me inspira muito assim a continuar todos os dias. Um desafio de ser mãe no mercado da tecnologia é atender a porta que meu filho chegou. Só um instante. Tchau. 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 Ó, amor. gostoso aqui. E para ti, Maria, como é que é ter essa responsabilidade agora? Porque porque agora tu também vai ser um exemplo para outras mulheres. Como é que tu tá te sentindo em relação a isso? Felizmente, eu tive muitas mulheres, assim, influentes, né, na área da tecnologia, que com certeza contribuíram, né, para eu me dedicar, então, a essa área, justamente, né, para eu estar onde eu estou hoje, estudando, trabalhando. Né? Então, para mim, é uma grande responsabilidade, com certeza. Né? E eu, justamente por causa disso, eu cuido, assim, tipo, eu me esforço muito mais, né, para conseguir, como eu posso dizer, não me destacar, mas eu sempre estar, assim, transparecendo algo bom, né? E também, como a Silvia bem disse, né, essa questão da transparência, né? De tipo, eu sou programadora, né? Mas tudo bem se eu quebrar alguns tabus ali que o programador gosta de jogar, que o programador gosta de tomar café, que o programador gosta de escutar rock, né? E tudo bem eu não gostar de nada disso e ser programadora, ser mulher, tudo certo, né? Então, isso é muito importante e é isso que eu gosto de passar. A minha essência, né, seja ela certa ou não, tudo bem. E é isso que eu quero passar para todas as outras mulheres, né, para todas as outras pessoas, né, que se identificarem, então, com a minha história, né, com a minha trajetória. E é exatamente isso que a gente está construindo, né? Com o passar do tempo, as pessoas vão entender que tudo bem ser diferente, tudo bem, né, pensar diferente, e que isso é bom, né? E que isso é positivo, e a gente vai construindo outras frentes, né? Diante de tudo, e o nosso mercado, ele é muito grande, como a Maria mesmo disse, né? Que ela teve dificuldade para entender qual a linha de raciocínio que ela ia seguir, qual a profissão, né? De fato ela ia seguir, porque o mercado ele é muito grande, então tem espaço para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo.
E é isso que a gente quer justamente passar, né? Que nós estamos abertos a todas as possibilidades, a todas as pessoas e todos os pensamentos, né? Isso é muito, muito importante para a nossa empresa, né? Como eu já falei, e a gente vai criar muitos mais eventos como esse, postagens, incentivos, né? E se vocês puderem, né, compartilhem, curtam, porque mesma coisa, esses tempos eu estava conversando com o pessoal do marketing ali, numa conversa assim, informal nossa, né? Que nós da empresa, né, podemos compartilhar e nós vamos atingir pessoas que nem imaginamos, porque, um exemplo, né? A minha tia, ela não sabe o que eu faço. Eu já expliquei para ela várias vezes o que eu faço, mas ela não entendeu. Mas se eu compartilho um conteúdo explicando o que eu faço, ela pode ver esse potencial num aluno dela e falar: olha, tu tem perfil para isso, tu poderia fazer isso. E uma pessoa que nunca ouviu falar da área da tecnologia pode se inserir através de um incentivo de um terceiro que ouviu, né? Então, também é importante nós que estamos inseridos na área da tecnologia compartilhar mais, comentar, falar mais, né? E explicar para as pessoas mesmo que elas não entendam, né? O que nós fazemos, porque o nosso papel e os nossos trabalhos, eles são muito importantes, né? Então, cada um na sua frente, né? Aqui nós temos 4 profissionais que trabalham com coisas totalmente diferentes, mas que estão na área da tecnologia, né? E são papéis muito importantes nas suas frentes, né? Pessoal, quero agradecer vocês, tá? Desculpar por problemas técnicos que nós tivemos. Faz parte do processo, como a Ana Lu falou, né? Que errar, beleza? Para depois a gente se aperfeiçoar. E é sobre isso, né? Então, a gente vai disponibilizar essa live no YouTube depois, no canal da Pipe. Vai também mandar para todo mundo que se inscreveu ali o link com vídeo para que todo mundo possa acessar e ver a nossa conversa, a nossa fala aqui, desde o início até o final, né? Eu gravei a nossa reunião aqui e o YouTube gravou o início, então a gente vai juntar e vai fazer isso, tá?